Então vamos começar a nossa aula de navegação aérea para o curso de comissários de voo. Então vou falar alguns conceitos que é importante vocês marcarem, tá? Isso aqui é a parte básica da matéria. Navegação aérea é a atividade de conduzir uma aeronave com segurança e eficiência de um ponto a outro sob a superfície da Terra. Então sai do ponto A até o ponto B. Esse deslocamento do ponto A até o ponto B nós chamamos de navegação aérea. O piloto, a qualquer momento durante a realização de um voo, deve determinar com precisão a posição em que se encontra. Então, em qualquer lugar que ele se encontra, ele tem que saber onde ele está. Se o piloto não souber a qualquer momento onde ele não está executando uma boa navegação. A aeronave, ao voar, percorre distâncias em determinados tempos, define posições ao longo de uma rota e estabelece direções entre as posições consideradas. Então, por exemplo, do ponto A ao ponto B, ele tem uma direção. Do ponto B até o ponto C, ele poderá ter outra direção e assim sucessivamente. Posição é um ponto considerado na superfície da Terra e pode ser definido através das coordenadas geográficas do ponto, através de marcações rádio ou por outro método de navegação. Então, uma coisa é a posição, é onde você está. É bom diferenciar posição de orientação. Orientação é para onde você está indo. Então, se você está indo para o norte, se você está indo para o sul, se você está indo para o leste, para o oeste e por aí vai. Já a posição é o ponto onde você está e nós vamos considerar essa posição através do estabelecimento das coordenadas geográficas que a gente vai falar mais para frente. Então, posição lembra de coordenada geográfica. Já a direção, como eu falei, é a orientação, é para onde você está indo. É a linha imaginária de um ponto em relação a outro. A direção pode usar como referência os pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, os colaterais, por exemplo, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, são os colaterais. E os subcolaterais a gente vai falar mais para frente. Ou através de uma medida angular em graus, contada a partir de um meridiano verdadeiro, ou magnético, que a gente também vai falar mais para frente, meridiano magnético, diferença de meridiano magnético e meridiano verdadeiro, que vai de 0 a 360, né? Podemos usar esses graus também como medida de direção. A distância é o espaço compreendido entre duas posições consideradas. São várias as unidades de medida de distância que a gente está acostumado, né? Por exemplo, a gente fala mais do quilômetro. Também falamos do metro. Quilômetros cada quilômetro equivale a 1000 metros, né? Também existe a milha terrestre, usada em aviões de menor porte, a milha marítima ou milha náutica, que já é usada em aviões de grande porte, pé, a gente usa aí medida de altitude, né? Usamos pés e por aí vai. Velocidade é a rapidez com que um corpo se desloca sobre a superfície da Terra, podendo ser definida como a distância percorrida na unidade de tempo. Então, a velocidade de um avião é corrigida por vários fatores, tais como temperatura, altitude, vento, etc. O resultado final dessas correções é a velocidade do avião em relação ao solo. Então, olha só, o avião ele voa em relação ao ar. Só que o ar ele pode estar em movimento também. Às vezes nós temos um avião voando contra o vento. Então, esse vento vai atrapalhar na velocidade em relação ao solo. E as medidas de velocidade podem ser quilômetro por hora, milha terrestre por hora, milha náutica por hora, que são essas aí, ó. Não são só essas, mas essas são as mais comuns, né? As unidades de medida de velocidade mais usadas são quilômetro por hora, aí tem a abreviatura kmh ou km/h, quilômetro por hora, milha terrestre por hora, abreviado com mph, e milha marítima ou milha náutica por hora, abreviado como kt ou nó. O tempo de voo é expresso em horas e minutos. É calculado em função da distância medida numa carta aeronáutica e da velocidade do avião em relação ao solo. Então você pega uma carta aeronáutica, vê a distância e, por exemplo, se tem lá uma distância de 400 quilômetros que você mede na carta aeronáutica e o avião voa a 400 quilômetros por hora, isso quer dizer que você vai levar aproximadamente 1 hora para percorrer essa distância de 400 quilômetros, porque já que o avião voa a 400 quilômetros em 1 hora, então você vai demorar 1 hora para percorrer essa distância. Combustível necessário
É calculado levando-se em consideração o tempo de voo e o consumo horário do avião. Então, se o tempo de voo for de 5 horas e o consumo em 1 hora for de 2.000 quilos por hora, então se você voar 5 horas, você vai consumir em torno de 10.000 quilos, né? 10 toneladas. Então, esse aí é o combustível necessário. Então, se eu vou demorar 5 horas para chegar em determinado lugar, eu tenho que ter no avião pelo menos, aí, no mínimo, 10 toneladas de combustível, senão eu não consigo efetuar esse tempo de voo necessário, essas 5 horas necessárias.